no filme de hoje, uma mente eterna de brilho, um brilho eterno de uma mente sem lembranças. É isso. Eita, título comprido. Eu demorei para assistir esse filme só porque eu não conseguia lembrar do título dele, porque era muito comprido. Sabe aquela situação que você já pensou, poxa vida, eu gostaria tanto de ter esquecido que eu conhecia aquela pessoa? Pois é, esse filme trata justamente sobre isso e as consequências desse desejo realizado. O filme conta a história de Joel, interpretado por Jim Carrey, e Clementine, interpretada pela moça do Titanic, Kate Winslet. Um casal que, depois de um relacionamento conturbado, decide literalmente apagar um ao outro de suas memórias através de um procedimento tecnológico oferecido por uma empresa chamada Lacuna Inc. Porém, enquanto as lembranças estão sendo deletadas da mente de Joel, ele começa a reviver os momentos bons que teve com Clementine e percebe que, mesmo com as dores, ele não quer esquecê-la. O filme então vira uma espécie de viagem onírica dentro da mente de Joel, enquanto ele tenta esconder as memórias dela em lugares improváveis da sua mente, para não perdê-la de vez. Estilo e direção. Dirigido por Michael Golden, um roteiro de Charlie Kaufman, o filme mistura realidade, memória e sonho de uma maneira que muitas vezes o espectador não sabe exatamente o que é real e o que é uma lembrança distorcida. A estética é cheia de cortes bruscos, cenas que desaparecem como um sonho, cenários que colapsam e transições confusas de tempo e espaço. Tudo isso feito de propósito para representar o funcionamento caótico da mente humana. E eu tenho que admitir que realmente eu fiquei muito confuso boa parte do filme, até para poder entender o que está acontecendo, em que lugar estão, o tempo, o espaço e por aí vai. Realmente te deixa confuso. Temas principais: memória e identidade. O filme questiona: se você apaga alguém da sua memória, você apaga uma parte de quem você é? Nossas experiências moldam a nossa personalidade, então esquecer alguém significa perder uma parte de si. O valor da dor nos relacionamentos. O filme mostra que as memórias ruins fazem parte da jornada emocional. Amar alguém inclui as partes boas e as difíceis. Sem elas, as histórias ficam incompletas. Ciclo dos relacionamentos. Mesmo depois de apagar as lembranças, Joel e Clementine se reencontram e começam a se apaixonar de novo. O filme sugere que certas conexões estão destinadas a acontecer, ou que a gente está condenado a repetir os mesmos erros. Tecnologia versus emoções humanas. A ideia de apagar memórias indesejadas parece tentadora, mas o filme mostra que sentimentos não são tão simples de deletar como arquivos de computador. Pontos fortes do filme: atuações incríveis. Jim Carrey entrega uma performance séria e sensível, muito diferente dos seus papéis de comédia. Kate Winslet está maravilhosa como Clementina, excêntrica e imprevisível. Outro ponto forte é o roteiro original e inteligente. Charlie Kaufman é conhecido por criar histórias que desafiam o público, e esse filme é um dos melhores exemplos disso. Trilha sonora melancólica e tocante, com destaque para a música Everybody's Got to Learn Sometime. Direção de arte e efeitos práticos. As cenas de apagamento de memória são criativas, feitas com truques de câmera e montagem, e não como um CGI exagerado. E agora vamos para as curiosidades do filme. Jim Carrey pediu para não ser Jim Carrey. Ele exigiu que o diretor controlasse seus impulsos cômicos, pediu para não deixá-lo cair no humor, porque queria ser visto como um ator sério. Por isso, Joel é um personagem introspectivo, quase antissocial, bem diferente dos papéis clássicos dele. Aqui realmente eu não vi nada do Jim Carrey como eu estava esperando, né? Naqueles filmes, aquelas expressões exageradas que ele tem. Nesse filme, ele tá bem comportado, tá bem normal e me surpreendeu. Ele consegue sim fazer um papel mais dramático, mais sério. Kate Winslet fez o papel mais diferente da carreira dela. Acostumada a personagens mais sérios e formais, como a do Titanic, ela adorou interpretar Clementine, uma mulher excêntrica, caótica, vibrante e completamente imprevisível. Eu também gostei da Clementine, eu achei ela bem animada, extrovertida. A Clementine tem um brilho, eu gostei da personagem. Achei ela carismática.
Grande parte das cenas foram improvisadas. Por exemplo, aquela cena em que Joel e Clementine estão deitados no chão, observando o céu, foi completamente improvisada. Eles encontraram aquele lugar na hora e o diretor mandou a equipe filmar rapidamente. Efeitos práticos não CGI. Grande parte das cenas surreais, como portas que somem, cenários que desabam ou personagens que desaparecem, foram feitos com truques de câmera, cenografia e iluminação, sem quase nenhum efeito digital. O título, que é esse título comprido do filme, vem de um poema real. O título faz referência ao poema Eloisa to Abelard, da poeta inglesa Alexander Pope, que fala sobre a dor da memória e o alívio de esquecê-la. A cronologia do filme é intencionalmente confusa. O diretor Michael Golden bagunçou propositalmente a ordem das cenas para que o público sentisse a mesma confusão mental do protagonista, que está dentro da própria mente. E realmente, para mim, isso funcionou muito bem, porque eu fiquei confuso uma boa parte do filme. As mudanças no cabelo de Clementine não são à toa. Cada cor de cabelo da Clementine representa uma fase diferente do relacionamento e do processo de esquecimento. Verde, início de relação. Azul, amor mais maduro. Vermelho e laranja, fase mais conturbada. Amarelo, fim e ruptura. E assim, eu acho as cores do cabelo da Clementina bonita, tá? Quando ela pinta de azul, quando ela pinta de vermelho. Na verdade, a mulher que tem um tom de pele, né, para poder fazer esse tipo de pintura, eu acho que fica legal, eu acho. Eu acho o vermelho legal, eu acho o azul legal, mas eu tenho uma observação. As pessoas que eu conheci que pintam o cabelo, especificamente estou falando de mulheres, têm algum probleminha mental, tá bom? Algum transtorno, alguma coisa assim. Então, num relacionamento, essa pessoa tende a ser uma tremenda dor de cabeça. Evite, ou pelo menos tome muito cuidado, se você namorar uma moça com cabelo pintado, né, esses cabelos, essa cor forte, tipo azul, vermelho. Então, muito cuidado. E também mulheres com tatuagem também. É um grande aviso, é um grande alerta, tá bom? A última moça que eu conheci que tinha um cabelo vermelho, ela pintava o cabelo de vermelho, ficava muito bonito. O cabelo dela, e realmente ela chamava muita atenção. Bom, a última moça que eu conheci, né, que tinha o cabelo vermelho, enfiou uma faca no pescoço do namorado dela. Só para você ter uma ideia, por causa de uma discussão. E foi ela, tá, que avançou em cima dele. Isso quem confessou, quem falou para mim foi ela mesma. Aí eu até fiquei com medo dela depois disso. Mas aqui no filme a Clementine é gente boa, é carismática, só que muito cuidado, tá? Vou repetir de novo, com mulheres que pintam o cabelo nessas cores fortes. Eu evitaria. Outra curiosidade quase foi uma animação. O roteirista Charlie Kaufman revelou que no início cogitaram fazer o filme como uma animação, dada a complexidade de representar a mente humana. Ganhou o Oscar de melhor roteiro original, foi super aclamado pela crítica e venceu o Oscar em 2005. Até hoje, é considerado um dos roteiros mais brilhantes e criativos do cinema moderno. Nisso aí eu concordo com a premiação, mas eu tenho algumas observações a falar nesse filme, mas eu vou deixar lá pro final do vídeo a minha opinião. E essa próxima curiosidade vai te surpreender um pouco, é um dos filmes mais bem avaliados da história. Está constantemente entre as listas, né, dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Já pensou? Tanto pelo roteiro quanto pela abordagem filosófica, emocional e artística sobre o amor e memória. E agora vamos nos aprofundar e ressaltar um pouco mais das lições do filme, porque é basicamente sobre isso que o filme se baseia, em passar essa moral e algumas lições de vida. Vamos lá. Primeira lição, a dor faz parte do amor. O filme mostra que ao tentar apagar as lembranças dolorosas de alguém, você também apaga os momentos bons, os aprendizados e tudo o que aquela pessoa representou. A dor faz parte do amor e da vida. Fugir dela é fugir de quem você é. Ou nem me fale, cada um tem uma pessoa em específico na sua vida que ela nunca gostaria de ter conhecido. Mas a conheceu, beleza, se arrependeu, mas eu tenho certeza que aprendeu uma lição através disso. Provavelmente a lição mais básica, não confiar cegamente numa pessoa. E também, em alguns casos, você pode aprender sobre um
padrão de comportamento. Exemplo, a pessoa está mentindo. Na vez que você conheceu a pessoa, você pode até ter ignorado, mas todos nós temos uns padrões de comportamento. Por exemplo, quando a pessoa mente e se sente desconfortável, ela olha para o lado. E você vai ver que esse comportamento se repete em outras pessoas também. É uma tendência, a pessoa que está mentindo, ainda mais for uma mentira pesada, olhar para o lado, não olhar para o teu olho. Você pode até ter sido enganado daquela vez, mas nas próximas vezes, com experiência, você não será enganado, pelo menos não facilmente. A outra lição é que não existe relacionamento perfeito. Joel e Clementina têm defeitos, brigam, se magoam, mas isso não significa que o amor deles não seja real. O filme ensina que amar alguém é também aceitar suas imperfeições e os desafios do convívio. A próxima lição é uma das lições mais óbvias do filme. As memórias moldam quem somos. Apagar uma pessoa da sua vida significa apagar uma parte de você. O filme questiona se ao remover as lembranças ruins, você também não perde sua própria identidade e os aprendizados que vieram com elas. Foi o que eu acabei de mencionar. Às vezes você namorou uma pessoa canalha pra caramba, mas você aprendeu com isso. Por exemplo, uma vez eu conheci uma moça muito canalha, e ela disse uma frase no final do nosso relacionamento que foi a frase mais fria que eu já ouvi na minha vida. Sabe? A pessoa tem que ser muito fria para soltar uma frase dessa. Depois que ela percebeu que eu estava gostando dela, ela falou bem assim: agora que eu sei que você gosta de mim, perdeu a graça. Caramba! Essa foi a frase mais fria que eu já ouvi na minha vida. O tempo todo, o nosso relacionamento é um jogo para ela, entendeu? O objetivo dela era apenas fazer com que eu gostasse dela. No momento que conseguiu, perdeu a graça. E ela falou isso na minha cara. Eu aprendi várias coisas nessa situação também com os relacionamentos anteriores com outras mulheres, assim também percebi esse padrão. Mulher não gosta de cara que se apaixona. Não gosta. No momento que você fizer isso, você perdeu a relação. Você está submisso e ela vai perder até a graça em você. Se apaixonar não é coisa de homem. Não é. E também uma outra questão que eu aprendi é a capacidade da mulher de fingir na relação. É simplesmente impressionante. Elas conseguem fingir por um bom tempo que a relação está tudo bem, que ela está gostando de você, alguma coisa assim, quando na verdade o interesse dela com você é outro. Então, apesar de ser uma pessoa que eu me arrependo de ter conhecido, eu tenho que admitir que ela me ensinou valores primordiais para a vida. Primordiais. As próximas relações que eu tive depois dela, eu não caí no papinho das mulheres. Não caí, de jeito nenhum. Alguns padrões, algumas coisas assim que as mulheres fazem, já caiu a ficha e eu não caía no papo. Por exemplo, uma coisa que mulher gosta de fazer muito é se vitimizar para fazer com que você tenha uma empatia por ela, para que você goste dela. Por exemplo, ai, eu sou bonita e as pessoas só me usam, não me respeitam por causa disso. Cara, desde quando ser bonita é um problema? Mas você vê como a mulher busca se vitimizar por alguma coisa? Isso é uma estratégia para que você simpatize, sinta dó dela e aí sinta aquele instinto de proteção. Não, essa mulher, ela está fragilizada, ela se acha bonita e todo mundo com quem ela se envolveu abandonou ela, mas eu serei diferente. Não caia nesse papo, tá bom? Não caia. E para não dizer que eu tô falando só mal do lado feminino, o homem também tem uma coisa parecida, mas é diferente. Por exemplo, o homem já é o contrário. Ele gosta de subir o ego dele. Ai, porque ontem eu ganhei 30 mil, semana que vem eu estou pensando ali em fazer um negócio que vai me dar o dobro do rendimento, não sei o quê. O homem gosta de se elevar, entendeu? Para mostrar que ele é o cara e que ele pode te proteger. É uma atitude bem idiota também. A outra lição é: o amor verdadeiro resiste até ao esquecimento. Mesmo após apagarem as memórias, Joel e Clementine acabam se reencontrando e se apaixonando novamente. Isso sugere que quando a conexão é verdadeira, ela vai além das lembranças. É quase como se estivesse gravado na essência das pessoas. Encarar a dor é melhor do que fugir dela.
Por mais tentador que seja apagar as lembranças dolorosas, o filme mostra que enfrentar a dor, aprender com ela e seguir em frente é o caminho mais saudável e real para evoluir. Você não apaga os erros, mas pode escolher recomeçar. O final do filme mostra que, mesmo sabendo que podem repetir os mesmos erros, eles escolhem tentar de novo. Isso reflete que a vida não é sobre evitar falhas, mas sobre estar disposto a viver, errar e amar, de novo e de novo. O filme teve um orçamento de 20 milhões de dólares, um pouco abaixo dos padrões hollywoodianos, mas faturou 74 milhões na escala mundial. O filme não foi um blockbuster, mas foi considerado um sucesso para seu porte e para o tipo de filme que é, um drama romântico independente com pegada cult. Além disso, se tornou um fenômeno de crítica e conquistou o status de obra-prima com o tempo, vendendo muito em DVD, streaming e licenciamentos posteriormente. As avaliações do filme também foram muito boas, com 92% de aprovação no Rotten Tomatoes e 94% de aprovação na audiência. E agora vamos para a minha opinião. O que eu achei desse filme? Bom, eu estava querendo assistir esse filme há um tempo, né? Mas eu não encontrava o título dele. Achava que era um título muito longo, como eu já falei no começo do vídeo. E eu fiquei assim também um receio de assistir um filme dramático, apesar de ter o Jim Carrey no elenco. Mas eu tenho um certo preconceito com o filme dramático. Mas realmente tinha um bom elenco e eu não podia ignorar esse filme, eu tinha que ir lá assistir. E, bom, o que eu achei? Olha, a premissa do filme é top. Eu achei original a ideia, muito bem pensado, sabe? Já o desenvolvimento, nem tanto. Eu gostei de algumas coisas ou outra, mas eu confesso que em certos momentos o filme ficou chato pra mim. Não vou negar isso não. Principalmente quando tem aquelas transições que te deixa confuso, que simboliza a mente da pessoa ali, que está tendo suas lembranças apagadas. Aqueles momentos me deixaram confuso. Eu também fiquei perdido um pouco na sensação de espaço, tempo. Ok, estou no começo do filme, ou estou na metade, ou estou no fim. E você fica se perguntando isso por um tempo, sabe? Fica meio perdido. Isso me deixou... Eu achei um pouco chato isso no filme. Teve um momento que eu já estava pensando assim, poxa vida, essa parte não me interessa, o que vai acontecer com o protagonista, com a outra menina lá, eles vão ficar juntos, bora logo, desenrola aí. Bom, isso vai acontecer mais ou menos no meio do filme, tá? Por uma boa parte do meio do filme, ele fica chato nessa parte, na minha opinião. Mas eu gostei das lições do filme, isso foi uma coisa bem bacana de aprender, para quem... tá sofrendo com alguma situação, uma pessoa que você conheceu e te decepcionou, esse filme é bom para você assistir porque traz ótimos ensinamentos. Mas se você está querendo assistir o filme para se entreter, né, se divertir, não. O filme eu achei ele um tanto chato, tá bom? Mas eu entendo quem gostou do filme, realmente ele traz uma ideia original, ele traz lições muito boas, então... Por isso eu considero um filme interessante. Ou para alguns, é um filme bom. E uma coisa que eu senti do filme é que ele tem um ótimo elenco, mas ele nunca teve a pretensão de ser um filme daqueles assim, como posso dizer, grandioso, com vários efeitos especiais, super caro. Não, ele não é nada disso. Pelo contrário, ele foi um filme bem barato de se fazer. E na minha opinião, esse é um dos defeitos do filme, porque ele realmente tem aquela cara de filme que foi feito de forma barata. E nessa temática você está lidando com a mente humana, certo? Então, sim, ele deveria ter mais efeitos especiais, só para não deixar o telespectador entediado, como eu fiquei uma boa parte do momento do filme. Sem contar que muitas cenas para mim são desnecessárias. E o que me segurou no filme foi a vontade de ver como os protagonistas iriam terminar. Felizmente, no final, eles terminam juntos, e isso é uma coisa que você torce ao decorrer do filme, porque ambos se mereciam, até porque um gostava muito do outro, e não é só isso, eles se completavam. Justamente pelo Joey ser introspectivo, já a Clementine ser mais extrovertida, e querendo ou não, ela trazia mais alegria para a vida do Joey. Ou melhor, Joel.
Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um filme poético, confuso, no bom sentido, talvez, para alguns, não muito para mim, doloroso e incrivelmente humano. Isso de fato ele é. Ele fala sobre amor, perda, memória e sobre como cada momento, bom ou ruim, constrói quem a gente é. É o tipo de filme que faz você terminar em silêncio olhando pro nada ou te dá vontade de ligar para alguém que você jurou esquecer. Mas não faça isso se você acha que essa pessoa realmente não merece, tá? Se for para esquecer, esqueça ela de vez, vida que segue. Bom, é isso, essa é a minha opinião sobre o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, título comprido pra caramba. Se gostou, deixa o seu like, também não deixe de comentar aqui embaixo, isso me ajuda demais a trazer mais conteúdos como este pra você. Sem mais, vou ficando por aqui e não esqueça de se valorizar. O melhor investimento que você faz é em você mesmo. Até o próximo vídeo. Até lá. Back to the bonfire, trying to outrun my humiliation.